Pirando Amigo orgulhosamente apresenta mudança de fase, calor latente. Bem, primeira coisa, antes de começarmos a estudar, é entender o que é um calor latente. Calor latente, a formulazinha está aí, daqui a pouco nós vamos analisar a fórmula, vamos entender o conceito primeiro. Calor latente é a quantidade de calor cedida ou liberada por uma substância na qual não ocorre mudança de temperatura e sim mudança de estado físico, diferente do calor sensível. O calor sensível é o calor cedido ou recebido por uma substância que ocasiona uma mudança de temperatura sem mudar o estado físico. Ok. Então vamos começar. Vamos começar já fazendo um exemplo para entender. Eu tenho um bloco de gelo de massa 100 gramas, temperatura de menos 20 graus Celsius. Eu quero saber a quantidade de calor necessária para transformar esse gelo em vapor a 134 graus Celsius. Muito bem. Primeira coisa, água. Temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius. Ponto de fusão da água 0 graus Celsius. Isso quer dizer que a menos 20 ela não muda de estado físico. Então, primeiro eu preciso de fornecer uma certa quantidade de calor até a água atingir a temperatura de 0 grau. Quando ela estiver na temperatura de mudança de fase, essa mudança de fase chama-se fusão, vou gastar 80 calorias para fundir cada grama de água. Ponto de vaporização ou temperatura de vaporização da água, 100 graus Celsius. Calor de vaporização, 540 calorias por grama. Calor específico da água, 1 caloria por grama grau C. Calor específico do gelo e do vapor, adotaremos meio caloria gramas grau C. Ok? Então, nós já vimos que o gelo a menos 20 graus não derrete. Então eu tenho que fornecer um calor sensível para ele. Para que eu tenho que oferecer esse calor sensível? Para quê? Para fazer com que ele atinja a temperatura de mudança de fase. Ok? Então, de 0 a menos 20, que é massa, calor específico, ΔT. Então são necessárias 1000 calorias. Para quê? Para fazer com que a temperatura desse gelo suba de menos 20 até 0 grau. Por que é necessário que ela suba? Porque a 0 grau que ela vai mudar de fase. Muito bem. Atingimos o 0 grau. Atingimos o 0 grau. E agora? Agora a gente tem que fornecer um calor para que o gelo derreta. Esse calor é um calor latente. Ok? Calor latente. Massa vezes o calor latente. Então eu vou gastar 8.000 calorias para que o gelo derreta. Se eu fornecer menos de 8.000, eu vou ter líquido e sólido juntos. Correto? Muito bem. Fornecidos 8.000 calorias, o que eu vou ter? Água, estado líquido. Então, agora que eu tenho água, eu quero fazer essa água virar vapor. Primeiro, eu tenho que fornecer um calor sensível para elevar a temperatura de 0 até 100 graus. 100 graus é a temperatura que a água vira vapor. Então, QMC ΔT, calor específico da água agora é 1. Antes nós usamos meio, que a gente estava falando do gelo. Temperatura final 100, inicial 0. Então, são necessárias 10.000 calorias para elevar a temperatura de 100 gramas de água de 0 grau até 100 graus. Esse calor é sensível. Muito bem, a água está a 100 graus. Mudou de fase? Não. Eu preciso de fornecer um calor para ela agora, para que ela mude de fase. Esse calor é um calor latente. O calor latente de vaporização vale 540, ok? Então vou gastar 54.000 calorias
para o líquido virar vapor. Se eu fornecer menos que 54 mil calorias, eu vou ter uma mistura de líquido e vapor, ok? Muito bem. Agora que eu já sou vapor, não acabou o exercício, porque ele especificou qual temperatura que eu vou querer. Então, a temperatura que eu quero é de 134 graus. Então, tem que fornecer um calor sensível aqui para que eu consiga atingir a temperatura. Sem a massa do vapor, meio calor específico do vapor, 134 menos 100 temperatura final menos inicial. Nessa etapa eu vou gastar 1.700 calorias. Vamos fazer o gráfico agora. Muito bem. Compartilhe o canal Pirando Amigo em suas redes sociais. Ok. O gráfico vai ser um gráfico de temperatura em graus Celsius e quantidade de calor em quilocalorias, ok? Eu estou colocando quilocalorias aí para a gente não ter que colocar muitos zeros no nosso gráfico, ok? Então, inicialmente eu estava a temperatura de menos 20 graus, eu gastei 1.000 calorias, então vai ser 1 quilocaloria. Então foi isso que aconteceu, ó. Foi? Esse pedacinho aqui eu sou sólido. Continuei. Sólido. E o calor é o que? Calor sensível. Por quê? Porque mudou a temperatura sem mudar de fase. Gastei 1.000 calorias. Gastei 1 quilocaloria. Muito bem. Agora eu vou gastar mais 8.000 calorias para mudar de fase. Então, 1 mais 8, 8.000 são 8 quilocal. Então, ficou assim. 9. Nesse intervalo aqui, eu gastei 8 quilocalorias. Não foi? Então, nesse intervalo aqui eu tenho parte sólido e parte o que? Líquido. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo aquele time lá do Rio de Janeiro, o Fusão, o tricolor das Laranjeiras. Muito bom. Essa foi engraçadíssima, amigo. E esse calor aqui é um calor o quê? Calor latente. Ok? Agora, nós vamos fornecer 10.000 calorias. Então, vamos fornecer 10 quilocal. Se eu já tinha 9, mais 10, 19. Então, com mais 19 quilocalorias, com mais 10 quilocalorias, eu vou atingir 19 quilocalorias. E vou chegar à temperatura de 100 graus Celsius. Muito bom. Então, nesse estágio aqui, 100 graus Celsius. Aqui eu já sou o que? Líquido. Somos líquido, não é? E esse calor aqui é o que? Um calor o que? Calor sensível. O que quer dizer? Mudou a temperatura sem mudar de fase. Já gastei 19 quilocalorias. Já estou a temperatura de 100 graus Celsius. Então agora eu tenho que mudar de fase, não é? Então, nessa mudança de fase eu vou gastar 54 quilocalorias. Ou seja, eu vou parar lá no 73, ok? Fora de escala, evidente. Então, aqui uma retinha até o 73. Aí está acontecendo a ebulição, né? Então, o que acontece? Que estado físico eu tenho aqui? Eu estou no estado físico líquido mais vapor, não é? Isso aqui é
vaporização. A ebulição é um dos tipos de vaporização que vão ocorrer nesse caso, não é? Aqui foi um calor o quê? Um calor latente que foi fornecido, não é? O que esse calor fez? Mudou a fase do elemento sem mudar a temperatura, correto? Agora finalmente eu vou chegar a 134 graus. Eu vou gastar mais 1.700 calorias. Então vai ser 73 mais 1,7, que vai dar 74,7 calorias. Que vão fazer com que eu atinja a temperatura de 134 graus Celsius. Esse calor fornecido chama calor sensível. Por que esse calor é sensível? Porque ele mudou de temperatura sem mudar de fase. Esse calor sensível, aqui eu sou vapor. Já vimos anteriormente que não é gás. Já vimos anteriormente a diferença de vapor para gás. Aqui está o diagrama de mudança de fase. Não necessariamente eu tenho que fazer todo esse diagrama. Eu posso ter temperaturas diferentes, estados físicos diferentes. Ok? Compartilhe, inscreva-se no canal Pirando Amigo. Obrigado, valeu.